pode dizer um glória a Deus? Graças a Deus. Vamos orar pelas crianças. Olhei para meu marido para ele vir, mas vamos orar pelas crianças. Se tem crianças aqui, kids, pai, mãe, fica pertinho dele. Você que está em casa, mãe, pai, escuta a pastora. Coloca seu filho pertinho. Nos cultos, ensine seu filho a adorar, a exaltar esse Deus. Ensine seu filho que com Deus ele estará seguro. Não deixe ele ficar despercebido em casa. A maior autoridade que tem sobre o seu filho é você, pai e mãe. Então ensine o caminho e jamais ele vai se desviar. E nessa pandemia, as nossas crianças têm que ser mais cuidadas ainda e mais firmadas no altar. Tudo isso vai passar. Estenda a sua mão, igreja, estenda a sua mão. Senhor, nós queremos te louvar, te agradecer por esta noite. Apresentamos cada criança da nossa igreja e aquelas que não são da nossa igreja, mas estão conectadas, porque sabemos que temos famílias que estão conectadas. E assim, Pai, eu te peço que as tuas mãos sejam estendidas sobre elas nesse restinho de ano e que esteja sobre elas toda a bênção, Senhor, sendo derramada sobre a vida delas. Que o teu cuidado, que a tua proteção seja sobre elas em todo momento. Declaramos toda palavra de maldição que foi lançada sobre a vida delas, palavras torpes, palavras erradas, palavras de negatividade. Senhor, nós declaramos caído por terra e profetizamos sobre elas as bênçãos do Senhor e as promessas se cumprindo. Em nome de Jesus, amém. Amém, meu querido? Graças a Deus. Amém. Boa noite, igreja. A paz do Senhor, amém? Graças a Deus. Você pode se assentar, fica à vontade, já vamos para a palavra. Amém. Graças. Antes de nós irmos à nossa palavra, você que está aqui, você que está em casa nos acompanhando, eu quero deixar 2 avisos aqui. Bom, 3 na verdade. O primeiro que no dia 31, repete comigo, 31. Mais uma vez, 31. Dia 31, quinta-feira da semana que vem, nós vamos ter o culto da virada. Posso ouvir um amém? Vai passar aqui. É transmissão direta e ao vivo do Bispo Robson Rodovário lá de Brasília. Provavelmente vai começar às 10 horas, não temos nada oficial, mas eu estou na Sara Nossa Terra há 21 anos, sempre começou às 10. Então provavelmente vai ser às 10 horas da noite na quinta-feira, teremos o culto da virada. O que vai ser diferente é que nós não vamos fazer aquele jantar, aquele comes e bebe juntos que nós fazíamos após o culto da virada. Então dia 31 nós vamos ter sim uma quinta-feira. Os líderes de célula já foram instruídos a mudar o dia da sua célula, a fazer isso, então tenho certeza que já está feito e resolvido. Então dia 31 é uma quinta para sexta-feira. Nos dias 1º e 2 de janeiro, os 2 primeiros dias do ano que vem, nós teremos o Sara Conference. Posso ouvir o amém? Agora posso ouvir um amém mais animado? Graças a Deus, dias 1 e 2. Pastor, no dia 1, meu irmão, é só depois das 6 da tarde. Então vai começar ali à noitinha, dia 1 e no sábado, dia 2. Pastor, mas eu tenho alguns amigos que moram em cidades vizinhas aqui, também são membros da Sara Nossa Terra, e lá vai ser dia 8, dia 9. Amém, meu irmão. Mas por que nós fizemos essa escolha? Porque aqui em Cianorte, no dia 2, o sábado, dia 2, o comércio vai estar fechado. Para facilitar para todo mundo poder participar, né? Não conheço a realidade de Maringá nem das cidades vizinhas, então nós fizemos essa opção. O Bispo Arthur nos deu essa autonomia, então nós vamos fazer isso. Então repete comigo, 31 é o culto da virada. Os últimos minutos, repete comigo, os últimos minutos de 2020, eu vou estar na casa de Deus, amém? E no dia 1º, repete comigo de novo, e no dia 1º, no primeiro dia de ano, eu também estarei na casa de Deus. Olha a chance que nós temos esse ano.
E para isso tem um vídeo. John, está no ponto aí? Presta atenção, você que está em casa também, nós temos um vídeo do Sara Conference. Vamos subir ao monte da providência de Deus. Celebração 2021, o ano profético da providência. 1 e 2 de janeiro, no Campus Arena. Amém, então, graças a Deus, dias 1 e 2. E já encerramos no dia 3, domingo, primeiro domingo do ano, já vai ser a primeira Santa Ceia. Então repete comigo, dia 3, no primeiro domingo, já vai ser a primeira Santa Ceia. Posso ouvir um amém, igreja? Graças a Deus, é para começar 2021 confiando na providência divina sobre as nossas vidas. Posso ouvir um amém? Tenho certeza que é o ano que Deus vai dar a sua providência, tem nos dado, tem sido assim como 2020 tem sido o ano, tenho certeza disso, de romper muitos limites. E eu ainda creio que nós temos, nesses 11 dias que faltam, alguns limites para serem rompidos. Quantos falam um amém para isso? Tenho certeza. Feche os seus olhos, abaixa a sua cabeça. Vamos orar antes de iniciar a palavra. Você que está em casa, faça a mesma coisa. Agora você separa esse tempo. Deixa o resto para depois, isso é o mais importante. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos diante da sua presença. Nós cremos que o Senhor recebeu o nosso louvor, nossa adoração, Senhor, em nome de Jesus Cristo. E nessa noite nós abrimos o nosso coração para receber da sua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Fala conosco nessa noite através da sua palavra. Em nome de Jesus, quem crê diz? Quem crê diz? Amém, graças a Deus. Quero falar hoje um pouquinho, falar uma história que está no livro do profeta Joel. Muitos conhecem. E muitas vezes é algo que nós ainda temos que romper. Talvez é algo que falta você romper esse ano. Talvez é algo que falte eu romper esse ano também. Então no livro de Joel, no capítulo 1, versículo, já falo que versículo que é. Algumas pessoas falam assim, nossa pastor, esse ano foi um ano difícil, esse ano foi um ano muito complicado, muito isso, muito aquilo. Isso não é inédito na humanidade, não é a primeira vez que ocorre. Pessoal que tem aí a minha idade, né, por volta dos 40, 41, diz o Val que fez 57 ontem, eu acho que é mais, eu não estou achando ele. Cadê? Está por aí. Douglas também faz aniversário hoje, acho que faz 58, marido da Sandra, não lembro certinho. Depois eu pergunto para eles. Mas se você conversar com o pessoal que tem um pouquinho mais de idade, e se eu perguntar assim, está uns unidos aqui no meu retorno, está ruim. E se perguntar assim, sempre teve essa coisa do Brasil estar em crise. Eu não vou nem pedir para você falar amém para isso, mas o pessoal mais antigo sabe disso. A gente sempre ouviu isso aí. Mas tem um texto que fala muito comigo. Fala de um povo de Deus que estava passando por um tempo muito difícil. Diz assim, o profeta Joel, no capítulo 1 do seu livro, no versículo 1 até o versículo 4. Joel, no capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 4, diz assim: palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Betuel.
Ouvi isto, vós velhos, e escutai todos os habitantes da terra. Aconteceu isso em vossos dias, ou nos dias dos vossos pais? Eles estavam passando por uma situação difícil, e Deus faz uma pergunta: isso acontece agora, ou também acontecia antes, no tempo dos seus pais? Narrai isso a vossos filhos, e vossos filhos o façam a seus filhos, e os filhos desses a outra geração. Então essa palavra que Deus estava dando a Joel, era para aquele povo, mas também era para quem tinha vivido antes, e era para os filhos deles, e para os que viessem depois, e para os que viessem depois, como se fosse um aviso, como se fosse algo que tinha acontecido, mas que talvez tornasse a acontecer. E no versículo 4 fala assim: o que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. E o que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Fala assim: misericórdia, pastor, é gafanhoto demais, é ou não é, gente? Então vou ler aqui de novo, ó. O que deixou o cortador, o gafanhoto, para quem não sabe, é uma praga nas plantações. Na época, toda a economia era agrícola, basicamente agrícola. Então, se não tivesse plantação, o povo literalmente passava fome, estava numa dificuldade absurda. O que deixou o gafanhoto cortador, o que ele não deu conta de comer tudo, de estragar tudo, comeu o gafanhoto migrador. E o que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. E o que o devorador não deu conta de comer, veio outro, veio o destruidor e o comeu, sobrando nada ou quase nada ao povo. Eu gosto muito de ler a Bíblia, eu falo muito isso para vocês. Nós temos de buscar muito da leitura da Bíblia, e eu achei uma tradução muito bacana para esse texto, uma tradução diferente. É a NVI, mas é a NVI em inglês, não foi traduzida a mesma versão para o português ainda. Eu vou reler esse versículo 4, que daí a gente vai entender um pouquinho mais o que vem antes. Nenhuma tradução da Bíblia é melhor do que a outra. Posso ouvir um amém? Aqui eu leio aqui a tradução RA, chamada de revista e atualizada. Existem inúmeras outras. Existe a RC, que é revista e corrigida. Existe a nova tradução nas linguagens de hoje, NTLH, e por aí vai, tem um monte. Todas são bênção. Posso ouvir um amém? Então nenhuma é melhor que a outra. E é interessante que você vai lendo em traduções diferentes, você vai conhecendo cada vez melhor o texto. Nessa tradução que eu achei que é um pouquinho diferente, ela diz assim, presta bem atenção: o que o enxame de gafanhotos deixou. Repete comigo: enxame. O que o enxame de gafanhotos deixou, os grandes gafanhotos comeram. Enxame grande. O que os grandes gafanhotos deixaram, os jovens gafanhotos comeram. Enxames grandes, jovens. E que os jovens gafanhotos deixaram, os outros gafanhotos comeram. Um pouquinho diferente a tradução, né? Repete comigo: enxame de gafanhotos, grandes gafanhotos, jovens gafanhotos e outros gafanhotos. Isso me deu interesse, e aí você começa a buscar. Eu gosto muito de buscar isso e tentar entender isso na minha vida, ou na vida, na nossa vida. Eu gosto muito de interpretar isso. Muito parece, ao menos para mim, que o autor está se referindo às fases da vida do crescimento desse inseto. Quando fala em enxame de gafanhoto, é o gafanhoto, aqui tem uma separação da vida do inseto em 4 fases. Repete comigo: 4 fases. 4 fases. Na primeira, o enxame, quando vem de fora, ele já está na terceira fase da sua vida. O que parece estranho, né? Deveria vir pequenininho, mas já vem
na terceira fase da sua vida, um adulto já. E depois fala grandes gafanhotos. Grandes gafanhotos já é o gafanhoto na fase final da sua vida, né? Bem adulto, já mais do que adulto. Quando fala jovens gafanhotos, se referem aos filhos desses gafanhotos, que eram larvas, se tornam jovens. E depois, quando fala em outros gafanhotos, é quando esses filhos, logicamente a primeira fase, esses outros gafanhotos, é quando eles se tornam adultos, e aí a coisa vai recomeçar, o ciclo vai continuando. Então eu quero convidar você a ler mais uma vez o versículo 3, e depois o 4 nessa tradução. Põe para mim só o 3 aqui, Joel, muito obrigado. Fazeis sobre isso uma narração a vossos filhos, e vossos filhos transmitam a seus filhos, e os filhos desses a geração seguinte. Então Deus dá uma direção ao profeta para que ele falasse, e se falasse aquilo ao povo que ali estava, e esse povo tivesse compromisso de passar aos seus filhos, e os filhos aos filhos dos filhos, e os filhos dos filhos aos netos, aos bisnetos, e assim por diante. Quantos aqui já tem a bênção de ser avô ou avó? Levanta a mão. Graças a Deus por isso. Quantos aqui já tem a bênção de ser bisavô já? Alguém já é? Graças a Deus, tem um casal. Nós temos que passar isso. Mas o que é interessante, que nós temos que trazer para a nossa vida, é que quando vem esse enxame de gafanhotos destruir, e a Bíblia é bem clara do que vem destruir a nossa vida. A Bíblia fala assim, que o diabo vem para matar, roubar e destruir. Então na primeira geração vem enxames desses gafanhotos. Eles já são adultos, e eles destroem muita coisa nas vidas das pessoas. No caso de um país todo, aqui era o reino de Judá, já era separado os reinos de Judá e de Israel. Então já vinham, e aquilo que eles não davam conta, quando chegavam um pouquinho mais velhos, eles davam conta. E aquilo que eles um pouquinho mais velhos não davam conta, esses gafanhotos, eles faziam filhos, e os seus filhos davam conta do que sobrava. Enquanto criança come bastante, é ou não é? Adolescente, então, misericórdia, come mais ainda, só faz isso. O bom é que não engorda quando é adolescente. Depois é duro entender que quando fica adulto, não pode mais comer o mesmo tanto, senão fica guardando. Continuando, e depois eles ficam esses outros. Meu irmão, não sei se você conseguiu entender o que eu entendi desse texto. As pessoas vão tendo essa repetição de destruição em suas vidas, e nós vemos isso. Aconteceu isso na vida do meu avô, aconteceu isso na vida do meu pai, tem acontecido isso em minha vida, e infelizmente vejo acontecer na vida do meu filho. Porque aquilo que o gafanhoto, quando chegou, não destruiu, esse gafanhoto mais adulto destruiu. Aquilo que esse gafanhoto mais adulto não destruiu, o filho desse gafanhoto destruiu. E aquilo que aquele gafanhotinho não conseguiu destruir, quando ele voltar a crescer, ele vai destruir também. Aqui o profeta estava dando clara uma noção ao povo de Israel, que seria um ciclo de escravidão na vida de todo um povo. O profeta ele chama nessa voz profética: vocês têm de quebrar esse ciclo. Não adianta você resolver apenas a situação de hoje. Você tem que resolver ela por completo. Porque você pode resolver a situação de hoje, apenas de hoje, mas aquilo que o gafanhoto que chegou, o enxame, não comer, a hora que ele ficar mais adulto,
Ele vai destruir, porque você não resolveu aquilo ainda. E depois ele continua. E se você não resolver ainda essa situação, o filho desse gafanhoto vai comer. E se você não resolver essa situação, esse gafanhoto que é pequenininho vai se tornar adulto. E aí o adulto, o ciclo vai continuar. Porque o gafanhoto adulto vai ter mais filhos. E a história continua, a história perpetua. Quantos aqui já não ouviram, talvez numa aula, no colégio, que os Estados Unidos hoje é um país próspero e abençoado, porque há 500 anos atrás, quem foi para os Estados Unidos eram pessoas que eram religiosas, mas estavam fugidos por motivo de perseguição religiosa. E o Brasil, as primeiras pessoas que chegaram no Brasil foram portugueses vindos de prisão, eram presos. Quanto tempo que faz isso, gente? Faz 10 anos que descobriram o Brasil, é isso? 15? 520. E a gente vê essa geração perpetuando. A gente vê essa geração perpetuando. A gente vê as pessoas que nos comandam. Claro que tem exceções, existem bons políticos, claro que tem. Eu acredito nisso. Mas a gente vê essas pessoas se perpetuando. A gente vê isso talvez na nossa vida. Talvez eu esteja falando com alguns hoje em particular, que vem uma situação na sua vida se repetindo, se repetindo, se repetindo. E a vida parece que não deslancha. Cada um sabe onde é a sua área de dificuldade. Talvez você fala, pastor, na minha saúde parece que a hora que eu estou bem vem um tombo. Outros talvez no financeiro, pastor, na hora que eu estou me reerguendo vem um tombo. Outro talvez fale, pastor, é no meu relacionamento, na minha área emocional, a hora que eu vejo que esse namoro, que esse noivado vai vingar, eu levo um tombo. Ou no relacionamento com meus filhos ou com os meus pais, na hora que parece que vai consertar, vem um tombo. É isso aqui. Tem o enxame, o adulto, o jovem e os outros, a coisa perpetua. Mas tem uma solução para isso, eu posso ouvir um amém? Tem uma solução para isso, eu posso ouvir um amém? No mesmo livro do profeta Joel, no mesmo capítulo 1, um pouquinho para frente, no versículo 14. Joel, capítulo 1, versículo 14. Diz assim, quantos acharam, digam amém. Quantos acharam, digam amém. E diz assim, e promulgai um santo jejum, e convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos, todos os moradores dessa terra, para a casa do Senhor. Repete comigo, para a casa do Senhor. Casa do Senhor é para a igreja, seja online, seja aqui, mas venha para a igreja. Para a casa do Senhor vosso Deus, e clamai a quem? E clamai ao Senhor. Então inicia ali de promulgar um santo jejum. Nós encerramos um ano no meados de novembro até início de novembro. Quantos participaram aqui dos 21 dias de jejum e oração? Levanta a mão. Graças a Deus. É jejum. Nós queremos sarar a nossa nação. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um amém, igreja? A nossa parte é sarar Cianorte. Graças a Deus por isso. Sara Cianorte, Senhor. Posso ouvir um amém? Essa é a nossa parte. Nós temos esse chamado, nós cremos nisso. Então nós somos chamados a isso. Clamar a Deus. Clamar a Deus. E Deus pode te restituir. Presta atenção para mim. Existe uma coisa que não se tem de volta. Por mais dinheiro que a pessoa tenha. A pessoa pode ser a pessoa mais rica do mundo. Ela pode gastar muito dinheiro, porque ela é a mais rica do mundo. Ela pode fazer cirurgia plástica. Ela pode ter 80 anos e voltar a ter a aparência de 30, de 40, não sei. Mas ela vai ter os 30 de volta? Tem como ela voltar ao tempo? Tem como ela ganhar de volta o tempo?
tempo não se ganha de volta. O tempo que é perdido. E talvez as pessoas estejam falando, 2020 foi um ano perdido. Fala comigo assim, está amarrado. Está amarrado, meu irmão, porque em Deus, até o tempo, que é algo que não se recupera, Deus nos restitui. Tem gente que não entendeu. No livro desse mesmo profeta, um pouquinho para frente, a hora que o povo clama a Deus, a hora que o povo jejua, vem para a casa de Deus, se arrepende. Joel capítulo 2, versículo 25. Para você que talvez teve muita coisa comida por esses gafanhotos que eu falei nas fases da vida dele. Joel capítulo 2, versículo 25, essa promessa de Deus para nós. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelos gafanhotos, por todos aqueles que eu falei, pelo enxame, pelos grandes, pelos jovens e pelos outros gafanhotos. Deus vai te restituir tudo que você possa ter perdido, ter consumido por um ciclo de derrotas, por um ciclo de gafanhotos na sua vida. Deus tem esse poder de restituir os anos. Ano é o que, gente? Ano é medida de distância? Não, ano é medida do que? De tempo. Então Deus tem o poder de te restituir o tempo, e nós teremos isso restituído em nossas vidas, em nome de Jesus. Só que para isso, primeiro veio o clamor de Joel 1,14. Temos que jejuar, posso ouvir um amém? Temos que orar, posso ouvir um amém? Tem mais alguns textos que eu quero ler com vocês. Tem um texto que todo final do ano passado, acabou que eu não falei dele. Mas é um texto que o cristão tem que ler toda semana, que dirá todo final do ano. Eclesiastes, no capítulo 3. Um pouquinho para trás. Eclesiastes, no capítulo 3. Há coisas que dependem de Deus, mas há coisas que são nossas. Eclesiastes capítulo 3, eu vou ler os versículos 1 e 2, o texto é fantástico. Leia esse texto inteiro na sua casa, leia a Bíblia, faça um voto com Deus, meu irmão. 2021 você tem que ler a Bíblia, tem que conhecer. Tem gente que conhece a história inteira de Senhor dos Anéis e não conhece a Bíblia. Nada contra Senhor dos Anéis, quem gosta, gosta, nada contra mesmo. Tem gente que conhece todos os filmes de Star Wars. Eu sou um deles, conheço todos. Tenho livro, um monte. Mas primeiro tem de conhecer a Bíblia. Posso ouvir um amém? Tem de conhecer, meu irmão. Senão a gente não... Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer. E aqui é o que fala muito comigo: tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. O texto inteiro fala das coisas ambíguas. Há tempo de abraçar, de afastar de abraçar, há tempo de nascer, tempo de morrer, há tempo de amar, há tempo de deixar de amar. Mas aqui é diferente. Há tempo de plantar, o contrário de plantar seria colher, sim ou não? Mas ele fala o quê? Há tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Repete comigo: há tempo de plantar. Repete comigo: há tempo de plantar e há tempo de arrancar o que se plantou. Isso não é colher, é arrancar o que plantou. Como assim, pastor? Tem coisas que nós plantamos errado, e você vai colher, que tudo aquilo que você planta, você colhe. Eu já falei isso inúmeras vezes. Deus é tão amoroso,
que deixa a gente plantar o que a gente quiser plantar. Mas Deus é tão justo que a gente colhe exatamente aquilo que a gente plantou. Então no final do ano é tempo da gente rever isso. Rever isso. Tem coisas que nós temos que arrancar. Que coisas, pastor? Se quiser marcar um horário comigo, e se você falar a verdade e quiser ouvir o que você não vai gostar de ouvir, eu falo para você. Mas eu tenho certeza que essas coisas Deus já tem falado com você faz tempo. Deus pede para você arrancar muitas coisas. Deus pede para você assim: não faz mais isso, meu filho. Não faz mais isso, minha filha. E o problema, e esse é o grande assunto de hoje, que nós temos esses gafanhotos que vêm se repetindo em nossas vidas. Pastor, fulano de tal tinha que estar aqui para ouvir isso. A palavra é para você. Posso ouvir um amém? O fulano de tal está assistindo em casa, ou vai assistir depois a palavra gravada. Nós, e ainda mais nessa geração, as pessoas gostam muito de ter um ouvido seletivo. Ah, pastor, eu tenho um ouvido seletivo, pastor. Eu não ouço a piada que fala de besteira. Eu não gosto de ouvir música que não é cristã. Meu irmão, isso é obrigação do cristão. Posso ouvir um amém? É obrigação. Sabe aqueles pais antigamente, né? Que o filho chegava em casa todo feliz. Pai, tirei 100 na prova. E o pai falava assim: é o que pra gente? Não fez mais do que a... É uma geração muito mimizenta que está sendo criada, mas não na Sara nossa terra. Posso ouvir um amém? Aqui a gente sabe ouvir não. Posso ouvir um amém? Eu ouvi você falando isso amém aí, que eu posso falar não para você. Graças a Deus. A gente não gosta. Maria, mãe de Jesus, um exemplo de mulher na Bíblia. Provavelmente a maior mulher foi ela. Bom, provavelmente não, né? Se Deus a escolheu para ser mãe do seu filho, ela não era qualquer pessoa. E ela conhecia Jesus. Claro, pastor, ela era mãe, como é que não conhecia? Você não entendeu, querido? Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Sua prima Isabel a visita e fala para Maria que e profetiza. E Maria faz um cântico. Ela faz um cântico. Lucas capítulo 1, versículo 46. Eu quero ler só até o 47. Pelo tempo eu não vou ler inteiro, tinha programado mais coisa. Lucas capítulo 1, versículo 46 e 47. Aqui Jesus ainda estava no útero de Maria. Diz assim: então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor. Repete comigo: Senhor. A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Para quê? Maria já sabia que o que ela carregava no seu ventre era o seu Senhor e o seu Salvador. Repete comigo: Senhor e Salvador. O cântico é lindíssimo, depois você lê na sua casa. Que não pode confundir, o cântico não é para Maria, o cântico é de Maria. Ela fez o cântico para o seu filho. A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Ela sabia quem era Jesus na vida dela. Mãe, claro que você conhece o seu filho. Até quando ele começa a ir na escola, aí você não conhece tanto assim mais. Desculpa, eu sou professor.
Eu já vi mães assim que a cara foram, meu filho nunca faria isso. Aí tem a câmera mostrando o filho fazendo. Não vou falar o nome, uma vez um aluno meu, ele fez é que a gente, professor, é o professor que é chato, né? Ele enfiou os negócios assim de metal na tomada do colégio e pegou fogo assim na sala, assim. E aí, não fui eu. Aí a mãe defendeu. A hora que a mãe viu aquilo, né? Tinha câmera. Tenho certeza que não é meu filho. A gente conhece até quando vai para a escola, depois já não conhece mais. Mas Maria conhecia. Maria sabia quem era. E no primeiro milagre que a Bíblia relata que Jesus faz, tem algo que ela fala que é muito forte. E ali Maria não estava falando do seu filho. Posso ouvir um amém? Porque ela sabia separar o filho do Senhor dela. Ela já sabia que Jesus Cristo era seu Senhor e Salvador. Tem gente que só quer o Salvador, não quer o Senhor. Isso é problema hoje. Um pouquinho para frente, João, capítulo 2, versículo 5. Havia uma festa, um casamento, em Canaã da Galileia. Depois você leu o texto na sua casa. E os serventes, as pessoas que estavam servindo bebidas, precisavam de um milagre. Quantos aqui precisam de um milagre na sua vida? Levanta a mão. Maria chama os serventes e fala assim, as pessoas que estavam, os garçons, vamos chamar de garçom. João capítulo 2, versículo 5. Então ela falou aos serventes, aos garçons: fazei metade do que ele vos disser. É o que está escrito aí? Fazei o quê? Fazei o quê? Fazei tudo o que ele vos disser. Fazei tudo o que Jesus está te falando para fazer. Depois você vê o relato, acontece um milagre. Tem gente que usa esse texto aqui para falar que Jesus se embriagava também. Isso é mentira, não tem nada disso na Bíblia. Mas presta bem atenção em mim. A gente não pode criar um ouvido seletivo. Posso ouvir um amém? O ouvido seletivo não é a questão de não ouvir besteira, não é a questão de não ouvir palavrão ou música que fala desse tipo de coisa. A questão do ouvido seletivo é que tem gente que seleciona o que quer ouvir de Deus. Isso Deus está falando para mim. Isso é comigo. Não. Isso aí Deus está falando só com ele lá. Só com ela. Não, isso não podia, pastor, mas é antigamente, né? A Bíblia, né, tal. A palavra de Deus não muda. Posso ouvir um amém, querido? Não muda. Então tem muitas pessoas que começam a selecionar. Não, a Bíblia fala que isso é errado, mas eu posso fazer do meu jeito, assim, que não é tão errado. A gente começa a selecionar. E Deus é claro quando fala, e Deus pede para você: não faz mais isso, não faz mais aquilo. Ou Deus fala então bem forte ao seu coração: faz isso ou faça aquilo, perdoa aquela pessoa, evangeliza aquele outro. E aí você fala assim: não, eu vou selecionar, isso não é para mim. Deixa eu evangelizar para o líder, deixa eu evangelizar para o obreiro, para o diácono, para o pastor. Não, perdoar deixa para os outros. Eu começo a selecionar. E existe um problema, querido, se você está selecionando aquilo que Deus está falando, que Deus fala com você há muito tempo. Cada um sabe o que tem que parar de fazer, cada um sabe o que tem de começar a fazer. Posso ouvir um amém? Quando você começa a selecionar, você vai cada vez selecionando mais, e vai chegar um ponto que você não vai mais ouvir a Deus.
Porque você vai ter a desculpa que é muito difícil. Ah, Deus, parar de fazer isso é muito difícil. Os jovens solteiros aqui, o que? Esperar para casar para depois ter sexo? Não, não é bem assim, pastor. Você começa a selecionar. Começa a selecionar. Não, mas é muito difícil o que Deus pede. Como é que vai viver em santidade na sociedade de hoje? É muito difícil ser honesto no trabalho. Os outros vendedores batem a meta porque mentem. E aí? A gente começa a selecionar. E você seleciona um pouquinho hoje, um pouquinho mais amanhã. E vai chegar um ponto que você não vai mais ouvir a Deus, com a desculpa de que é muito difícil. Que ouvir a Deus é muito difícil. Ah, obedecer o mandamento de Deus é muito difícil. Quantos jovens é quem mora com pai e mãe, tem aqui, levanta a mão. A Bíblia manda você obedecer teu pai e a tua mãe. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um amém? Você que está em casa também tem que obedecer. Ai, pastor, mas meu pai, querido, teu pai é teu pai, tua mãe é tua mãe, obedece, ponto. A gente tem que ser assim. Acabou. A minha esposa já viu isso. Tem hora que eu fico brava com meu pai. Meu pai está em Curitiba, queria viajar. Não, filho, eu vou viajar agora final do ano, vou passar em Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Eu falei, não, pai, sossegado. O senhor tem 70 anos de idade, o senhor não é grupo de risco, vai viajando aí. Vai ver todos os parentes. Fiquei muito bravo com meu pai. Liguei para ele, mas durante toda a conversa era: pai, o senhor está errado. Pai, por favor, pai, não faz isso. Ele é meu pai. Por favor. Pastor, é muito difícil ouvir a Deus. É muito difícil fazer o que Deus nos pede. Lá no Antigo Testamento tem um recado para você que pensa desse jeito. No livro de Deuteronômio, no capítulo 30, versículo 11. Isso é no Antigo Testamento. Povo que é chamado de povo sem fé. Quando eu leio o Antigo Testamento, eu nunca vou dizer que o povo do Antigo Testamento era sem fé. Da minha boca você nunca vai ouvir isso. Deus dá um mandamento ao povo. Vamos ler o versículo, eu ia ler só o 11, mas eu vou ler o versículo 10, tem que ler o 10. Deuteronômio capítulo 30, versículos 10 e 11. Deus dá uma ordem ao povo. Se deres ouvidos, quantos acharam, digam amém. Se deres ouvidos a voz do Senhor teu Deus, guardando os mandamentos e os estatutos escritos neste livro da lei, e se te converteres ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. Que livro que é, pastor? É esse aqui, ó. A gente chama de Bíblia hoje. Então, se você obedecer o que está na Bíblia, meu irmão, ouvindo a voz de Deus, dando os seus ouvidos à voz de Deus, o Senhor vai te abençoar. Olha o que está escrito no versículo 9, volta no versículo 9. Deuteronômio 30, versículo 9: o Senhor teu Deus te dará abundância em toda a obra das tuas mãos, no fruto do seu ventre, os seus filhos vão ser abençoados, no fruto dos seus animais, os seus negócios, animais eram os negócios que eles tinham, vão ser abençoados, no fruto da sua terra, os seus negócios, você vai ser beneficiado, porquanto o Senhor tornará a exultar em ti, para te fazeres bem, como foi bem também com os seus pais. Isso aconteceu o que? Versículo 10: se deres ouvidos à voz do Senhor. Quantos querem ser abençoados aqui? Ouçam a voz do Senhor. Quantos querem ter filhos aqui abençoados? Levanta a mão. Ouça a voz do Senhor. Pastor, mas é difícil demais. Versículo 11: porque esse mandamento que hoje te ordeno não é demasiado, não é demasiado
difícil, é o que está escrito ali, como é que está? Não é difícil demais, ali usou uma palavra diferente. Pastor, é difícil, né? Deus está falando que não é, mas você quer discordar de Deus, eu respeito a sua opinião. Pastor, é difícil, né? É difícil não, difícil até é, mas é difícil demais? Não. E nem está longe de ti. Se está difícil demais para você ouvir a voz de Deus, é porque você começou a selecionar muito a voz de Deus. Você parou de ouvir a voz de Deus. E você vai sendo enredado e não percebe. E a hora que você vê, você vai ter esses gafanhotos, infelizmente, na sua vida. E não adianta falar está amarrado, porque você tem buscado. Por isso que eu falei lá em Eclesiastes 3, versículo 2. Tem coisa que nós temos que arrancar. Posso ouvir um amém? O que você tem que arrancar? Pastor, é difícil arrancar, é difícil obedecer, é difícil, mas não é difícil demais. Se está ficando difícil para você, querido, não deixa ficar difícil demais, porque se ficar difícil demais, você já se afastou de Deus e não percebeu. Se ficar difícil demais para você, é porque você já está longe de Deus. Isso é muito forte, é muito verdadeiro. Se está difícil demais, é porque você quer vencer tudo com as tuas forças. Para a gente encerrar, para a gente finalizar, guarde esse versículo aqui, 9 até o 11. O Senhor vai te abençoar. Para você que acha que está ficando difícil demais, livro de Hebreus, no capítulo 4. Livro de Hebreus. Passou aqui. Capítulo 4, verso 16. Diz assim: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Talvez o limite que falta você romper esse ano é o limite de ouvir toda a voz de Deus. Talvez o limite que falta você romper esse ano é romper essa história de gafanhoto, gafanhoto, gafanhoto na sua vida ou na sua família. Talvez o limite que falta você romper esse ano é ouvir a voz de Deus integralmente. Talvez o limite que falta você, ou a mim também, vencer esse ano é parar de achar que é muito difícil. Se está ficando muito difícil, é porque nós estamos nos afastando. E aqui o escritor de Hebreus nos diz para que a gente nos acheguemos-nos, portanto, confiantemente, junto ao trono da graça. O trono da graça é a presença de Deus na sua vida. Quando você para de selecionar o que Deus está te falando, isso é só para ele, isso é só para ela, e começa a ouvir, você está se achegando ao trono da graça. Ao trono da acusação é o que está escrito aqui? É o trono da acusação que está escrito aqui? Não, é o trono da graça. Não é acusação para receber julgamento, é graça para receber misericórdia de Deus. As misericórdias de Deus, o profeta Jeremias escreve, são a razão para que nós não sejamos consumidos. Não é porque você é bom, não é porque você leu a Bíblia 1, 2, 10 vezes, não é porque você evangelizou, é por causa da graça de Deus. E enquanto nós estamos debaixo dessa graça, nós ouvimos a voz de Deus e fazemos como Maria fez: fazei tudo o que Ele está te mandando fazer. O que Jesus está te mandando fazer faz tempo, meu querido, e você não faz.
O que Jesus está te mandando fazer faz muito tempo e você não faz. Ou falando para você deixar de fazer. Isso é entre você e Ele. Eu vou pedir que todos se coloquem de pé agora. Eu tenho certeza que Deus está falando a muitos corações. Meu irmão, não leve para 2021 coisas que Jesus não queria que você tivesse nem em 2020. Isso é muito sério. Isso é para você, isso é para mim também. Não deixe de fazer em 2021 o que Jesus já tinha te pedido para fazer esse ano. Você tem 11 dias ainda. E o que é? Eu não sei. Eu vou pedir que você que está em sua casa também feche os seus olhos. E comece a falar com Deus agora. Esquece quem está do seu lado, não importa quem seja. Abre o seu coração, Deus quer entrar. A presença de Deus. Talvez seja esse o último limite a ser rompido. O limite do seu coração. Talvez Deus não fala mais com você porque você colocou um limite no seu coração. Talvez você colocou um seletor no seu coração. E Deus quer quebrar isso. Deus quer quebrar essa maldição dos gafanhotos, como eu li lá no livro de Joel. Deus quer quebrar, Deus quer que você tenha restituído até o tempo que você perdeu, meu querido. Até o tempo. A bênção que Deus tem para nós, a providência que Deus tem para as nossas vidas em 2021, é de tal forma que nós sentiremos como até o tempo tenha sido restituído em nossas vidas. Depende de mim e de você. Essa é a noite de você abrir o seu coração para Deus. Deixar de selecionar, mas ouvir aquilo que Deus quer falar com você. Que o Espírito Santo quer falar com você nesse momento. Eu quero que você feche os seus olhos, que você abra o seu coração para Deus agora. Enquanto os músicos vão dedilhar uma música agora. Senhor, em nome de Jesus, eu coloco a minha vida, a vida dos meus irmãos na sua presença. Os que aqui estão na igreja, os que estão em casa. Meu Deus, que essa palavra tenha entrado no coração de cada um de nós. Meu Deus, que seja esse o último limite a ser rompido em 2020. O limite do coração. Querido, Jesus não arromba a porta. A Bíblia fala que Ele bate e pede para entrar, e se você abrir a porta, Ele vai entrar e vai cear contigo. Ele nunca vai arrombar, Ele nunca vai forçar. E talvez há muito tempo Ele tem batido no seu coração na porta querendo entrar. Talvez Ele bate suavemente, falando: meu filho, minha filha, quero entrar. Talvez há muito tempo Ele pede isso. E talvez, ou você acha que Ele está batendo fraco. Não é que Ele está batendo fraco, é que o seu ouvido começou a selecionar o que você quer ouvir, apenas o que satisfaz. E a nossa carne não quer santidade, querido. A nossa carne não quer. Mas essa é a noite de nós rompermos esse último limite em 2020. Não leve para 2021. Não leve nem para amanhã coisas que Jesus não quer que você faça. Em nome de Jesus, faça um voto com Deus. De você ser a pessoa que Deus planejou que você seja. O homem, a mulher, o marido, a esposa, o jovem, o pai, a mãe, o filho que Deus desejou que você seja. Tudo isso depende de nós. Meu irmão, se você sentir vontade de fazer isso, você pode ajoelhar, se quiser. Quiser vir até aqui à frente, pode vir, só vem afastado.
Se você acha que você tem que entregar algo a Deus, que Deus tem te pedido faz tempo, e você tem feito de conta que não está ouvindo, essa é a noite. É um dos últimos cultos desse ano, para você entregar isso diante de Deus. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos, engrandecemos o teu nome. Meu Deus, nós te louvamos pela sua graça, e entramos confiantemente no trono da tua graça, para receber misericórdia, Senhor. Perdoa a mim, perdoa os meus irmãos, cada um naquilo que tem feito de errado, cada um naquilo que tem fechado os ouvidos para não ouvir de ti. Meu Deus, perdoa se temos fechado até os ouvidos do coração, se fechamos o coração para ti. Mas nessa noite, nós queremos romper esse último limite de 2020, o limite do coração, para que o teu Espírito Santo tenha total liberdade de agir em nós, que sejamos cada dia mais sensíveis à sua presença. Meu Deus, que possamos mesmo a cada dia, desses 11 dias restantes desse ano, e no ano da providência, sentirmos cada vez mais da sua presença, Senhor. Em nome de Jesus, eu vou pedir que você repita uma oração comigo, dizendo assim: Senhor Jesus, nessa noite, eu te recebo como meu Senhor, como meu Senhor, entendendo a palavra Senhor e meu Salvador. E em nome de Jesus, eu abro o meu coração, e eu abro os meus ouvidos, para que eu possa a cada dia ouvir a sua voz e obedecer a sua direção, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode dar uma salva de palmas a Deus, querido, de quem vai ouvir a voz dele, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Meu irmão, faça isso com seriedade. Não leve para 2021 coisas que você plantou errado esse ano. Precisar, marca horário com o seu líder, marca horário comigo. Posso ouvir um amém, igreja? Você que está em casa, marca horário, converse conosco. Se você precisa de ajuda, o trono da graça é um trono de misericórdia. Posso ouvir um amém? Não é uma acusação, ninguém está aqui para acusar. Para nós encerrarmos o culto de hoje, eu quero ler mais uma vez o livro de Deuteronômio, no capítulo 30, no versículo 9, para quem obedece a Deus. Deuteronômio, no capítulo 30, no versículo 9, e diz assim: o Senhor teu Deus, repete comigo, o Senhor meu Deus me dará a abundância em toda a obra das minhas mãos. Você pode falar um amém para isso, meu irmão? Deus vai abençoar a obra das suas mãos, cada um no seu trabalho, cada um naquilo que é a sua profissão. Deus vai te abençoar. Eu tenho falado muito, semana passada eu preguei sobre isso. Falei lá do texto de Provérbios, que quem é mestre na sua obra vai trabalhar perante os reis. Seja mestre, seja o melhor possível, seja assim. Vai se especializar na sua profissão, cada um na sua profissão, mas obedeça a voz de Deus, que o Senhor teu Deus vai te abençoar. Debaixo dessa palavra, eu vou pedir que você pegue o envelope que está na sua cadeira, se você for entregar seu dízimo, sua oferta. Pastor, eu entrego também dízimo do 13º, meu irmão. Eu já entreguei o meu, eu sabia quanto que ia ser, já foi. Tudo bem? Graças a Deus por isso. Estou na igreja, vou falar mais uma vez, ano que vem são 22 anos.
Nunca tive dificuldade com isso. Alguns irmãos aqui me conheceram quando eu cheguei na igreja, eu sei o que Deus fez em minha vida. Nunca tive dificuldade. A Bíblia fala para a gente entregar o dízimo de toda a nossa renda. 13º faz parte dela. Agora eu vou te falar uma coisa, isso é debaixo de quem quer obedecer e ser abençoado. Posso ouvir um amém? Pastor, eu não... Meu irmão, ninguém vai te cobrar, você pode ficar tranquilo em relação a isso. O pastor Lindolfo, que não está aqui hoje, nós fomos de uma igreja, né? Antigamente havia um quadro de dizimistas nas igrejas. Graças a Deus isso não existe mais. E marcava um xizinho assim, ó. Fulano entregou o dízimo do mês, entregou, marcava o xizinho. Não tivesse entregue, não tinha o xizinho marcado. Fala assim, misericórdia. Isso tem que ser feito, cada cristão tem que entender a palavra. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um amém? Não é por constrangimento, é por fé. A Bíblia fala que tudo que é feito sem fé não agrada a Deus. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Sempre fui dizimista, nunca tive dificuldade com isso. E eu vejo a bênção de Deus na minha vida, dos meus filhos. Eu vejo Deus abençoar, abrindo portas, colocando da onde não vinha, da onde não tinha. Terça-feira a pastora Jo vai pregar, né, pastora? Terça-feira? Isso, pastora, isso. Vai dar um testemunho, você vai ver, Deus abre porta que você fala assim, não abre. Então eu peço que você estenda o seu envelope aí, com a sua mão direita diante de Deus. Você que está em família, faça isso com a sua esposa, com seus filhos, com seu filho, sua filha. Senhor, em nome de Jesus, colocamos diante da sua presença cada dízimo, cada oferta, cada parceiro de Deus, Senhor. E debaixo da sua palavra, obedecendo ao seu mandamento, nós te lembramos desse texto aqui em Deuteronômio, que o Senhor nos abençoe, abençoe a obra das nossas mãos, o nosso trabalho, abençoe os nossos filhos, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, como está na tua palavra, nos 10 mandamentos, que a sua bênção sobre as nossas vidas se estenda nos nossos filhos e nos filhos dos nossos filhos, por até 1000 gerações, como está na sua palavra, em nome de Jesus Cristo. E nesse ato nós repreendemos de sobre a nossa vida toda e qualquer espécie de gafanhoto, seja os enxames, os grandes, os jovens, os outros, meu Deus, e que seja rompida essa corrente de maldição financeira na vida de quem estiver. Essa maldição seja quebrada pela tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pode entregar o seu dízimo, sua oferta. Você pode dar uma salva de palmas a esse Deus, meu irmão? Amém, amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Antes de encerrarmos o culto, só mais um recado rapidinho aqui. Logo após a oração final, o pessoal que trabalha, a equipe de foto, a equipe de som, a equipe de projeção e luz e a equipe do IV. É isso. Por favor, todo o pessoal que trabalha, foto, som, projeção e luz, e o pessoal do IV, tanto monitores, né, e assim por diante, fiquem aqui no final, aqui perto da mesinha do parceiro de Deus, amém? Todos esses que eu falei, trabalha foto, som, projeção e luz, e o pessoal que trabalha também na equipe do IV. Estende as suas mãos, você que está em casa também, para uma última oração, amém? Meu irmão, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti.
Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, a shalom, que não haja na sua vida nada perdido, nada quebrado, nada faltando. Que seja quebrado todo e qualquer tipo de maldição na sua vida, que os gafanhotos não se perpetuem, mas sejam quebrados em nome de Jesus Cristo, e que nós tenhamos o melhor final de ano da história das nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe. Dá mais uma salva de palmas a esse Deus. Amém. Amém. Deus abençoe. Despeça do seu irmão um pouquinho afastado ainda.